Olá, alunos, vamos começar mais uma aula. Dando sequência, essa aqui vai ser a nossa 8ª semana de aula depois do retorno aí das férias. Nessa aula aqui eu vou dar sequência na aula anterior, que foi sobre vetores. Então, vocês viram lá eu falar sobre vetores, soma de vetores, e foi aquele videozinho de computador, né? Então agora a gente vai começar a fazer alguma operação e vamos entender direitinho o que está lá, né? Então, vetores. O que é vetor? Vetor é um ente matemático que permite que nós resolvamos problemas de física de forma geométrica. Uma coisa bem fácil, bem rápida, né? Sem muitas dificuldades. Agora, para que a gente use o vetor, temos que estar falando de grandezas vetoriais. Então, quais são as grandezas vetoriais? Primeiro, lembrando de tudo, né? O que seria uma grandeza vetorial? Seria uma grandeza que não basta dizer sobre a intensidade dela, né? Por exemplo, como o tempo. O tempo vai passando, independente qual seja a pessoa, de local que você está, o tempo está passando, então ele não é uma grandeza vetorial, ele é uma grandeza escalar, que a gente só pode ou somar, né? Nem subtrair não dá, porque a gente não pode voltar no tempo. Agora, massa, né? Massa de um corpo, a massa é dada em quilogramas, tal. Então, você pode somar massa ou subtrair massa, mas não tem sentido em pensar na massa tendo uma direção e sentido. Então, o que a gente vai chamar de vetor são as grandezas que, para serem bem explicadinhas, bem descritas, elas precisam de indicar para onde elas estão indo, qual a orientação dela, para onde segue, para onde aponta essa grandeza, né? No caso, força. Então, força. Se você aplica uma força, você aplica em uma direção, e toda direção, para direção horizontal, tem dois sentidos, para lá e para cá. Então, toda a direção tem dois sentidos. Então, quando a gente fala de um vetor, eu tenho que falar da intensidade dele e a direção na qual ele está apontando. E dessa direção definir qual dos dois sentidos. Então, a gente falou de velocidade no primeiro bimestre, aí, falando de velocidade relativa e tal, sempre pensando apenas na intensidade da velocidade. Então, a gente trabalhou a velocidade como se fosse uma grandeza escalar. Mas, na verdade, a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, aqui na rua, frente de casa, passam dois carros no mesmo tempo em frente aqui à minha casa, e um está com 60 km por hora e outro está com 80 km por hora. Aí eu pergunto, qual dos dois vai chegar primeiro lá na esquina? Aí você fala, o de 80 km por hora. Mas na verdade, eu preciso dizer que os dois estariam indo para lá. Porque eu poderia estar indo nesse sentido e o outro no outro sentido. Então, mas é pegadinha. Não é que é pegadinha. É que uma grandeza escalar, para que ela seja bem definida, tem que se dizer a direção e o sentido no qual ela está apontando. Então, velocidade, aceleração, força, campos, todo tipo de campo, né? O campo gravitacional, o campo elétrico, o campo magnético, são todos campos que são radiais, né? E por serem radiais, eles estão partindo de uma origem e indo num sentido, numa direção. Então, eu preciso identificá-las. E aí, portanto, são grandezas vetoriais, ok? Agora, potência, energia, massa, tempo, isso é tudo grandeza escalar. Então, vamos fazer um exemplo de vetor aqui. Vamos supor que aqui tem um rio. Primeiro, antes de fazer o exemplo, vamos lembrar como é que eu faço a soma do vetor. Então, eu apresentei para vocês no texto a forma algébrica de se somar vetor, né? Então, usa-se a lei dos cossenos e faz aquela conta para determinar a intensidade do vetor, já sabendo direção e sentido. Mas a gente também pode fazer uma regra que já era usada lá na época, lá no tempo do Newton, porque já se tratava de geometria. Não existia ideia de vetor, mas existia a ideia de como trabalhar de forma geométrica as forças, né? Então, como é que a gente pode pensar nessa história que eu acabei de falar de geometria? Imagina que tem um vetor aqui,
que aponta para lá. Então, o vetor tem essa intensidade, esse tamanho, essa intensidade, tem essa direção de orientação e está apontando naquele sentido. Então a setinha está apontando para cima. Vou chamar esse aqui de vetor A. Outra importante relação é que quando eu estou colocando uma letra que significa um vetor, uma grandeza vetorial, faz-se necessário dar um destaque para ela. Na maioria dos nossos recursos aí de computador, a gente não tem a forma mais correta para você colocar, que é adicionando uma seta em cima. Então a gente coloca ou em negrito, ou em itálico, ou negrito e itálico, tá? Para diferenciar qual é o vetor. Aqui, como eu não preciso disso, eu posso escrever e desenhar, então eu vou desenhar uma seta sobre a letra. Essa seta está indicando que A é um vetor. Agora eu vou colocar o vetor B. Então o vetor B está numa direção, o vetor A está em outra direção. Como é que eu opero a soma desses dois vetores? Então, de forma geométrica, é muito simples. Eu pego o A e desenho ele aqui. Então, o A tem que ter o mesmo tamanho. Vamos supor que ele valha 4. 1, 2, 3, 4. Então ele vai valer 4 aqui. E o vetor B, só para fazer a conta mais fácil, eu vou colocar ele valendo 3. O vetor B vale 3. Então, como eu quero somar A com B, eu pego o B e acrescento no lugar do A. Então eu mantenho a direção dele e coloco aqui em cima, onde termina o A. O vetor soma dos dois vai começar no começo de A e terminar no fim de B. Então é essa diagonal aqui, ó. Vamos supor que eu vou fazer bem certo aqui, vai. Fazer bem certo aqui que eu já fiz torto. Então esse aqui é o vetor soma. A gente chama também de regra do paralelogramo. Então o que eu estaria fazendo? No lugar do A, aliás, paralelo ao A, eu projeto um segmento de reta pontilhada aqui, ó, que corresponde ao mesmo tamanho e orientação de A. E de B, eu também projeto um outro segmento paralelo a esse, aqui. E a diagonal, né, depois que eu fiz as projeções, eu traço a diagonal e verifico quanto vale essa diagonal, tá? Ah, mas Klein, você colocou os dois de forma perpendicular, né? Então, lembra que eu apliquei aquela forma que a soma é igual a raiz do quadrado da soma dos quadrados mais 2 vezes cosseno, duas vezes AB cosseno alfa. Então essa aí, a lei dos cossenos, né, ela vai nos mostrar exatamente quanto vale essa soma. No caso de eu pegar aqui perpendicular, o ângulo aqui é 90 graus, né? Que ângulo? O ângulo entre eles aqui, ó, é de 90 graus. Então, alfa é 90 graus. Como é que ficaria essa conta? Ficaria raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais
2 vezes 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes cosseno de 90 graus, né? Cosseno de 90 graus é zero. Então 24 vezes zero vai dar zero. A soma resultou em raiz de 16 mais 9, que é 25, mais 0 continua sendo 25, raiz de 25 igual a 5. E isso daqui é a mesma coisa que o triângulo de Pitágoras. Então, o triângulo de Pitágoras é o caso particular da lei dos cossenos, quando o ângulo aqui é 90 graus. Esse termo todo vira zero, só tem quadrado do primeiro mais quadrado do segundo. Se eu colocasse, por exemplo, isto daqui num ângulo de 180 graus. 180 graus não dá para fazer essa projeção, porque 180 graus seria o seguinte: eu teria o A num sentido, e eu teria o B exatamente no outro sentido, na mesma direção. Bom, e aí como é que fica? São em sentidos opostos. Tudo bem, o ângulo é 180 graus, cosseno de 180 graus vai ser menos 1. Vai ser, não é? Menos 1. Então eu teria aquela conta lá em cima que ficaria a soma igual a raiz de 16 mais 9, mais 2 vezes 4 vezes 3, 4 vezes 3 vezes 2, 12 vezes 2, 24, então eu teria 24 aqui, vezes menos 1, que é o cosseno. 24 vezes menos 1 dá menos 24. 25 mais menos 24 vai dar 1. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Então seria como andar, por exemplo, se for deslocamento, anda 4 metros para lá e volta 3 metros para cá. Quanto se deslocou? Apenas 1. E é o que diz para nós aqui essa soma. Aqui nesse caso, ele andou 4 para cá, depois andou 3 para lá. O vetor deslocamento, nesse caso, delta x, qual que é delta x? Seria essa diagonal aqui. Então, nesta direção, quanto que ele andou? Andou 5. Como é que eu fiz a conta? Eu fiz aquela operação, ok? Então, aqui foi a representação, ali foi a determinação. Então eu vou propor aqui um probleminha, só para a gente estudar um pouquinho mais. Você poderia também extrapolar, pega esse 4 e coloca o 3 no mesmo sentido, mesma direção e sentido. Então eu teria 2 vetores apontando na mesma direção e sentido. O que quer dizer isso? Por exemplo, né, ele se deslocou 4 metros, depois se deslocou outros 3 metros. Então quanto que ele se deslocou no total? 7 metros. O que você estaria fazendo? Essa mesma conta, você teria 25 mais 24, cosseno de 0 graus, porque os dois estão na mesma direção e sentido. Então, o ângulo ali seria 0. Nesse caso, qual que é o cosseno de 0 graus? É 1. Então, 24 vezes 1, 24. Aí eu teria 25 mais 24, 49. Raiz de 49, 7. Então, é a mesma coisa que ter somado 4 mais 3. Tá? Então isso aqui tem que valer, sempre, né? E essa aqui é uma representação que nos facilita bastante. Se eu tivesse um terceiro
um terceiro vetor para somar aqui, tá bom? Vou apagar isso tudo aqui. E se eu tivesse um terceiro vetor para... aliás, vou colocar aqui mesmo. Supor que eu tenho um terceiro vetor assim. Já está na diagonal. Como é que eu faria essa representação? Então eu teria que colocar o vetor A, o vetor B e o vetor, vou chamar isso aqui de C. E o vetor C. Qual que seria a resultante? Seria essa aqui. É a mesma coisa que se eu tivesse pego este, que seria esse valor aqui, e somado apenas com esse. Então seria este com esse, que daria isso aqui também. Ó. Eu tinha esse aqui, pegaria esse somando com esse, daria exatamente esse. Então a soma de vários vetores pode ser dada pela soma de dois deles, né? A soma de dois, aí você soma com o terceiro, aí a soma de que você pode somar com o quarto, a somar com o quinto, e aí vai indo, tá? Então agora a gente vai fazer um exemplozinho diferente aqui. Bom, aqui é uma representação diferente. Tem aqui um rio, e o rio tem uma correnteza forte para lá, de 8.000 newtons. E aqui tem um barquinho que o cara vai atravessar. O barquinho pode produzir uma força de 6.000 newtons, certo? Ele quer chegar mais ou menos aqui nesse ponto. Como é que ele pode andar com o barquinho, atravessar esse rio, de maneiras que ele consiga ficar mais próximo de onde ele queira chegar, né? Então vamos interpretar com das formas geométrica, né? Então se eu colocar, se ele tentar atravessar para lá, e tendo uma força para lá, para onde vai mandar esse barquinho? Esse barquinho vai para cá, ó. A força resultante entre a força aplicada pelo barco e a força da correnteza é uma força resultante dessa intensidade empurrando o barco para lá, certo? Porque a força está indo para lá, o barco vai se deslocar no sentido da força resultante. É uma boa? Bom, ele vai sair longe para chuchu de onde ele queria, né? Se ele tentar jogar o barco no mesmo sentido, não pode. Se ele colocar o barco indo no mesmo sentido que a correnteza, ele só vai para lá, nunca vai chegar do lado de lá. Então ele precisa empurrar o barco o mais para lá possível. Qual a melhor tentativa dele? Seria ele lutar contra a correnteza, fazer com que o barco dele seguisse contra a correnteza. Então vamos fazer uma outra situação. Ele coloca o barco dele para correr, vamos supor, primeiro vou colocar aqui a correnteza, eu vou colocar a força do barco dele para cá. Para onde que está indo o barquinho dessa vez agora? Vamos fazer o paralelogramo. Coloco aqui. Coloco este para cá. Então, o barquinho estaria sendo arrastado para cá. Então veja que aqui está numa inclinação, aqui está numa inclinação menor. Então, quanto mais ele empurrar o barco dele para cá, menor vai ser esse ângulo aqui e mais próximo do X ele vai estar, certo? Só que ele não pode chegar na situação de colocar o barco na mesma direção da correnteza, a correnteza para cima, e ele colocar na mesma direção, porque haverá um deslocamento para lá de 8 menos 6, 2. Então ele vai continuar subindo o rio com 2. Então ele precisa ter uma mínima inclinação para lá. E aí, portanto, vai demorar mais tempo, gastar mais combustível, mas ele vai poder fazer um direcionamento mais próximo
de onde ele quer chegar. Então ele tem que jogar o barco contra a correnteza. Curioso, né?